Opa, fiel, e hoje às 5h30 da tarde aconteceu a apresentação do Cuca como técnico do Corinthians, né? Tomou uma repercussão muito grande aí a questão extracampo do Cuca. Eu acho que de ontem para cá foi o assunto mais falado do Brasil, né? A gente sabe que tudo em relação ao Corinthians toma uma proporção gigantesca e dessa vez não foi diferente. E era esperado até uma quantidade muito grande de torcedores se manifestando no CT. Aconteceu. Eu acho que não foi tão grande assim quanto eu esperava, mas aconteceu uma manifestação na porta do CT. E o próprio Cuca já deve ter se assustado quando chegou ao CT, vendo aquelas faixas, os gritos de ordem, as palavras de ordem, enfim. Mas aí, deu 5 horas da tarde, né? Eu comecei até a pensar realmente se o Corinthians não iria desistir, né? Por conta da repercussão. Mas o Cuca aparece na apresentação junto com o Duílio e o Alessandro. Cara, deu pra ver a total angústia dos caras ali, o total nervosismo dos caras ali antes de começar a entrevista, né? Quando o Cuca levanta a camisa, enfim, aquilo tudo, nervosismo puro. E também já era de se esperar. Quando o Cuca senta na mesa da coletiva, ele dá aquela suspirada, como se tivesse, né, tentando realmente aliviar o estresse. Aí, logo a primeira pergunta já é a pancada em cima do assunto, né, do qual ele é acusado. Não vou ficar repetindo aqui porque é um assunto pesado, não gosto muito de falar, e também porque vocês já sabem do que se trata, não precisa nem eu dizer. E primeira pergunta em relação a isso, e ele disse que foi algo que aconteceu há 37 anos atrás. Ele ainda era jogador, ele tinha 23 anos na época, né, era bem jovem, e houve essa acusação que inclui ele e mais 3 pessoas, se eu não me engano, ou já são as 3 pessoas com ele incluso, né? É algo assim. E ele diz que quando a vítima é colocada frente a frente com ele, as autoridades, ela diz que não o reconhece como agressor, no caso. Isso é uma informação importante que eu realmente não sabia, né? À tarde, eu até vi em alguns comentários de publicações sobre o Corinthians, alguns torcedores comentando isso, né? Que ela não havia reconhecido ele como agressor, acabou dizendo em depoimento que o Cuca não era agressor, enfim. Mas ele disse isso na coletiva, e não estou dizendo que isso é verdade, 100% verdade, não estou, né? Não tenho essa informação, não tenho essa convicção, mas ele disse isso daí. Eu já tinha visto outros torcedores falar sobre isso nas redes sociais. Enfim. E também ele disse que o julgamento foi feito à reveria, ou seja, ele nem sabia do julgamento, nem sabia que havia sido decretado como culpado, mas culpado em relação à menina ser vulnerável, né, de menor, não realmente ter cometido o ato em si, né, sido culpado por estar hospedado no mesmo quarto em que aconteceu o ato, pois ele diz, né, que além da vítima não tê-lo reconhecido como agressor, que ele não estava no momento. Enfim, né, foi algo que realmente ele foi julgado de reveria, né, não teve defesa, ele nem sabia o que estava acontecendo, enfim. E é algo já arquivado na justiça, ele não deve mais nada para a justiça em si, né? Mas a cobrança que ele deve na parte moral, né? Que ele deve na parte moral aí à sociedade. Por isso que no Corinthians, que é tido como clube da democracia, a gente sabe que tem a democracia corintiana. Quem sabe da história do Corinthians sabe que o Corinthians tem várias frentes em relação a questões sociais. Então, a cobrança no Corinthians em relação a isso sempre foi maior em relação a esse tipo de coisa. Apesar do Cuca ter sido técnico do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Cruzeiro, do Flamengo, enfim, de vários clubes grandes aí, muito grandes, que ninguém sequer praticamente tocou nesse assunto. Mas uma coisa eu quero destacar. Eu senti muita, mas muita autenticidade
das coisas que ele falou, né? Existe uma coisa no ser humano chamada expressão, chamada emoção, né? Eu senti nas expressões dele, ali, nas emoções que ele estava representando no momento, né? No nervosismo ali, na enervação dele, que ele estava falando a verdade. Realmente foi a verdade? Não sei, não posso afirmar. Porém, eu senti isso, senti autenticidade no que ele estava falando. Mas repito, não prova que ele falou a verdade. É só uma sensação que me passou e também que eu percebi no momento. Depois ele diz que já quis vir para o Corinthians em outras ocasiões, né? Ele diz que é muito difícil falar no assunto, né, nesse assunto, que é um assunto que incomoda muito ele, que talvez o maior erro dele foi não ter se defendido em relação a isso antes, porque assim, ele nunca quis tocar nesse assunto, é um assunto que vira e mexe, pipocava aqui, pipocava ali, né? A gente sabe que isso já tinha saído na mídia em algumas outras ocasiões, né? No Atlético Mineiro, por exemplo, quando ele foi para o Santos, mas nada com essa repercussão gigante que teve. E ele nunca chegou aí à mídia para falar sobre isso, para se defender em relação a isso. Então ele fala que o maior erro dele foi não ter se defendido antes, pois foi ter falado isso em relação à vítima, ela não ter reconhecido ele, e agora foi não ter falado isso antes. Ele fala que tem uns advogados que na época podem comprovar, enfim, ele deixou isso claro e realmente foi apresentado pelo Corinthians, né? A gente sabe que além dessa pressão externa, tem a pressão futebolística do Corinthians que está muito grande, né? Ele falou sobre isso. Disse que tem convicção de que pode fazer um grande trabalho no Corinthians com as peças. Outra coisa que ele falou que foi interessante foi em relação ao Pedrinho, que ele citou que o Pedrinho pode atuar em outra posição além da que ele estava atuando, da que ele gosta de atuar, que é ponta esquerda, né? Seria meio armador? Não sei. Né? Será que não sai daí o substituto do Renato Augusto? Não sei, enfim. Vamos aguardar. Em relação a reforços, ele disse que vai analisar melhor o elenco, esses dias que ele começou a treinar a equipe. E só depois que ele analisar, né, realmente conhecer os jogadores, entender que ele vai falar sobre reforços, até porque a janela só vai abrir, a janela que o Corinthians pretende contratar só vai abrir no meio do ano, então tem um bom tempo aí. Eu só não sei se vai dar para esperar em relação às competições, porque a gente tem um Corinthians que está bem complicado na Copa do Brasil. Claro que o Corinthians tem time para virar sobre o Remo, jogando na arena, mas enfim, ainda é uma incógnita, né? Ainda tudo é uma incógnita. Tem a Libertadores, que o Corinthians se complicou na Libertadores, né? Pois perdeu a primeira partida que jogou em casa, a gente sabe que Libertadores fora de casa é complicado. Mas, sinceramente, na parte futebolística, o Cuca, para mim, é um grande treinador. É um cara que levou aquele time do Santos mais ou menos para a final da Libertadores, que ganhou o título com o Galo no Brasileirão sobrando, tranquilo. Enfim, é um grande treinador e eu acho que ele realmente pode fazer um grande trabalho no Corinthians. Infelizmente, vem com essa situação, né, com essa pressão absurda em cima dele. Aí já não sei se isso vai influenciar no trabalho dele em si. Talvez na pressão, com certeza vai influenciar, vai ser mais pressionado. Se ele perde, não vai ser o Cuca que perdeu, vai ser o abusador que perdeu. Enfim, é uma pressão absurda. E uma coisa que eu acho que seria interessante do torcedor fazer, gente, é que tentar apoiar, né? A gente está falando de Corinthians, né? Claro que questões de índole bem antes, na minha opinião, pode vir, mas é o Corinthians, gente. É o nosso clube do coração, tudo é pelo Corinthians, né? Toda essa algazarra, toda essa pressão é por causa do Corinthians que tem o pivô de tudo isso. Então, eu acho que se o cara tá ali como treinador do Corinthians, a gente tem que apoiar, como a Fiel sempre faz. Enfim, deixa aqui embaixo sua opinião sobre a entrevista dele, até sobre o caso no qual ele é envolvido, sobre a contratação, enfim, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vai Corinthians!